Fala pessoal, bom dia. Mais um episódio de Filosofia no Ar para vocês. E hoje a gente vai ligar a ideias antigas com a nossa vida moderna. Hoje a gente vai responder aqui uma pergunta sobre qual concepção de amor mais me representa, a de Platão ou a de Aristóteles. Então, vamos ver nessa. E antes de responder a pergunta, a gente precisa entender como que Platão e Aristóteles entendiam sobre como é o amor na filosofia. Platão, ele viu o amor como algo que nos eleva, uma busca pela beleza e perfeição, que vai além do corpo. É um amor ideal, muitas vezes mais espiritual do que carnal, um sentimento que nos impulsiona em direção ao divino, ao conhecimento e à essência das coisas. Já o Aristóteles, ele trazia o amor mais perto da realidade. Ele falava em si sobre um tal de fila, um amor baseado na amizade, na virtude e na convivência. É um amor que depende da reciprocidade e de uma vida compartilhada com base no bem. E depois da explicação breve do que eu tive aí sobre o que Aristóteles, o que o Platão ele traz sobre a concepção do amor em si, e respondendo à pergunta que me fizeram aí nos comentários falando qual concepção do amor mais me representa, eu acho que a minha ideia, minha escolha em geral é trazer a ideia do Aristóteles, porque por mais bonito que seja a ideia de concepção do Platão, que busca algo ideal, por trazer algo divino e tudo mais, na prática a vida ensina pra gente que o amor verdadeiro ele acontece no cotidiano. Então, você estar vivendo aí diariamente com a pessoa, estar junto com ela todos os dias, seja ela seu amigo, um familiar, não só em questão de se relacionar com uma pessoa, de estar namorando ou casado com a pessoa, mas em si estar vivendo do lado, seja, como eu falei, um amigo, ou um irmão, alguém da sua família. Isso que em si traz a ideia do amor. Aristóteles ele traz muito isso, né? Ele constrói muito isso, porque ele, como ele fala, o amor só não depende da paixão, mas da convivência, da admiração mútua e da confiança. Então isso que é o mais legal, isso que eu acho legal da ideia dele, por trazer essa concepção. E isso acontece muito ao meu redor, principalmente com os meus pais, que para mim é a ideia geral do amor. E o amar não é só encantar, mas ter um outro, mas para ver em si o que o outro tem de perfeito e aceitar o imperfeito. É rir junto depois de um dia ruim, né, de olhar para o passado e ver que aquele dia mesmo sendo ruim pode trazer muitos momentos bons. É conversar sobre algo que incomoda, é somar na vida de outra pessoa na forma prática. E trazendo mais uma ideia com tudo o que tem sobre o que os dois pensam em si sobre o amor e tudo mais com os dias atuais, a gente tem que ver que muita gente ela romantiza, em geral, o amor platônico, por aquele ser um sentimento puro e inalcançável. Mas também pode vir com muita frustração, porque até a gente criar expectativas irreais, da gente idealizar uma vida perfeita junto com aquela pessoa, a gente esquece em si o significado do que é o amor, que a gente precisa sempre ter cuidado, escutar sempre, ter tempo, e até de perdão naquilo que a gente quer construir, né? Porque às vezes a gente idealiza demais tudo aquilo que a gente pensa. E às vezes não é muito bom para nossa vida. E Aristóteles ele traz essa espécie de amizade com pessoas virtuosas, e ele nos convida em si a serem melhores, não só para nós mesmos, claro que a gente tem que se priorizar, mas também com quem a gente ama e está ao nosso redor. Então sim, para mim, de forma geral, respondendo tudo, o que mais me representa em si, depois desse comentário, para mim o amor que representa mais a ideia é o Aristóteles, porque ele traz essa ideia de amor real, de ser possível, de estar cultivando com a paciência e respeito e tudo mais, um amor que cresce junto com a vida. Isso é o que é o mais importante de forma geral, no sentido de amar alguém, de estar com alguém junto, não só em questão de relação, e que talvez, no fim das contas, isso seja mais bonito do que só ter uma ideia do que o Platão tem sobre isso. E para terminar mais esse episódio do Filosofia no Ar, onde vocês me entrevistam e eu sou entrevistado baseado aí na pergunta de vocês, a gente fica muito contente aí de saber a opinião de vocês sobre cada vídeo que a gente posta, de entender mais um pouco e de ter essa dúvida em si, em qual opinião a minha sobre quem é melhor, o Platão ou o Aristóteles. Ambos, né, têm ótimas ideias, mas essa é a minha opinião sobre porque o Aristóteles ele ser melhor. Então, se você curtiu do vídeo, se você curtiu desse modo de podcast, curte, compartilha, segue a gente em todas as redes sociais e fica aí pensando se minha opinião impactou vocês de alguma forma e me conta.
qual filosofia de amor mais te representa. Até a próxima, pessoal!